Olá, queridos estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam firmes e fortes nos estudos. Professor presencial, obrigado pelo trabalho maravilhoso que vocês fazem aí com os nossos alunos, né, mediando o processo de ensino e aprendizagem e estimulando os nossos alunos a continuarem focados nos estudos. Alunos, vocês já estão aí quase finalizando, né, o primeiro ano e logo já estarão fazendo o segundo ano, metade da etapa aí do ensino médio. Então, firme e forte nos estudos, tudo bem? Então, vamos lá fazer a revisão desta aula, finalizando então a aula 23 com a 23.2, fazendo revisão sobre História do Teatro, parte 2. Então, estudante, nós abordamos sobre o teatro no Renascimento, o teatro moderno e o teatro contemporâneo. Falamos um pouquinho de cada estilo, né? Do teatro no período renascentista, que vocês já sabem, já conhecem, já estudaram na unidade 1 sobre a história da arte. Foi um período, então, em que a sociedade europeia, né, principalmente europeia, rompeu com o estilo de vida, poderia dizer, estilo social, político e religioso do período medieval, certo? Então, renascimento, o renascer de uma nova sociedade. E houveram mudanças em vários setores, principalmente na arte. E na linguagem do teatro não foi diferente. Houve mudança na literatura, nas artes plásticas, na música, enfim, na arquitetura. Então, no teatro, mudou também, principalmente o objetivo, porque o teatro, no período medieval, o tema principal era os textos, né, cristãos, textos bíblicos, ou seja, a igreja, o clero, focava, então, na temática religiosa. Então, o teatro que era desenvolvido principalmente pelos padres tinha um objetivo catequizar, né? Ou fazer de uma forma de ensinar a religião de uma forma didática por meio da técnica do teatro. Então, o teatro renascentista foi aquele produzido na Renascença, né? Ou Renascimento, que teve início na Itália, né? No século XV, lembrando que é na Europa. Diferente do teatro medieval, que possui um caráter religioso, o teatro renascentista apostou, então, nos temas popular, de caráter cômico e burlesco, ou seja, tinha ali a intenção de levar as temáticas popular de forma, né, com representação cômica, né, do gênero cômico e burlesco, que era, ou seja, brincar com as questões sociais. E também explorava vários temas, além, né, desse gênero ou dos temas popular, explorava outros temas também. O teatro moderno já é, né, o teatro produzido depois desse período aí, principalmente renascentista, onde houve mudanças também em vários setores da sociedade, período em que desenvolve a tecnologia, a industrialização, houve mudança também nas artes plásticas, na arquitetura, na literatura, e surge, então, um novo estilo, que é o barroco, que é a própria igreja também trazendo ali, romper com a ideologia renascentista. Então, ela traz também esse estilo barroco, no qual desenvolvia pintura, ornamentação das igrejas, pinturas ainda trazendo a temática religiosa. E no teatro? No teatro houve o quê? Divisão da obra em 3 atos. Então, é o estilo do teatro barroco, que também é chamado de teatro moderno, se dividia ali em 3 atos. Rompeu com as unidades de ação, mistura do trágico com o cômico, né, os gêneros trágico com o cômico. Rompeu também com as unidades clássicas do tempo, de tempo e lugar. Composição em versos, também era feito a representação em versos. Então, aí a característica do teatro moderno,
com um estilo barroco. E o teatro contemporâneo já é o teatro desenvolvido mais atual, porém nós destacamos aqui como dramaturgo Nelson Rodrigues, nesse período, né, já faleceu, com a peça Vestido de Noiva. Então, essa peça Vestido de Noiva, ela rompe aí, então, né, com o teatro moderno, já indicando o teatro contemporâneo. Por quê? Pela forma, né? Foi o marco da modernidade do teatro brasileiro, né? Porém, os personagens criados por ele apresentavam enredos com sofisticados jogos temporais, encenações de grande ousadia e planos de ação dramática. Outros autores do panorama contemporâneo, nós temos Jorge de Andrade, Plínio Marco, Ariano Suassuna. Podemos observar aqui que a maioria deles já faleceram. O mais recente, Ariano Suassuna, né? Suassuna, e Dias Gomes, entre outros. Então, o teatro contemporâneo é esse que surge desse período moderno, no qual o Vestido de Noiva é uma das peças que demonstra, né, representa esse período moderno, e a partir daí já identificamos como teatro contemporâneo. O que ocorre agora? Tem várias características. Contemporâneo está ligado às questões sociais, política, filosófica, também com vários gêneros, né? Gênero cômico, gênero dramático, gênero comédia. Então, é tudo que é desenvolvido na atualidade. Então, vamos para a atividade? Vamos lá. Vamos corrigir as atividades para a gente concluir essa aula. Então, estudante, vamos lá corrigir as atividades em relação a esse tema e seguiremos, então, com as próximas aulas. Questão 1. Diferente do teatro medieval religioso, o teatro renascentista tem como característica. Então, vamos buscar identificar. O teatro renascentista é um teatro popular de caráter cômico e burlesco? Explorava vários temas? Podemos dizer que sim. Mistura do trágico com o cômico? Não tem a ver com as características do teatro renascentista. Teve início na Itália no século XV, sim, com foco antropocêntrico ou antropocentrismo humano. Sim. Os textos teatrais eram de temas religiosos? Não, porque ele rompe com o teatro desenvolvido no período medieval, que era com as temáticas religiosas. Então, está correto somente 1 e 3. Muito bem. Vamos lá, então, para a próxima questão. Questão 2. Podemos citar como um dos maiores escritores dramaturgos de todos os tempos Dias Gomes, Shakespeare, Martins Pena, Ariano Suassuna, ou nenhuma das alternativas? Então, não podemos dizer que pode surgir, né, um dramaturgo, um escritor de gêneros de teatro, né, pode surgir. Porém, nós sabemos que tem um reconhecido como um dos maiores. Qual desses? E não é brasileiro, né? Ariano Suassuna, nós sabemos que é um grande escritor brasileiro, contemporâneo, porém já falecido, mas um dos escritores, dramaturgos, considerado, reconhecido mundialmente, né, por suas peças, é William Shakespeare. Espero que você tenha acertado essa questão. Questão 2, letra B. Questão 3. O início da história do teatro no Brasil tem como referência as exibições teatrais idealizadas por padres e jesuítas durante o século XVI, né? Período colonial. O padre José de Anchieta nasceu em 1534, faleceu em 1597, é considerado o primeiro dramaturgo do país. No que se refere sobre o início do teatro no Brasil, está correto que se afirma em
Teve como objetivo inicial catequização dos indígenas? Sabemos que sim. A partir de 1808, Dom João VI determina a melhoria do teatro e o país passa a receber espetáculos no modelo francês para a diversão da aristocracia, também podemos concluir que sim. O teatro refletia os costumes e a cultura do povo? Muito pouco, né? Que o objetivo era expressar a religião, né? Com o uso didático do teatro, então não expressava a cultura do povo, até porque havia então uma cultura dominante, que era a cultura europeia, então não era a cultura do povo, somente os povos indígenas e também os afro-africanos que aqui estavam. Teatro popular de caráter cômico e burlesco? Também não. Vamos então à resposta, somente 1 e 2 está correto. Então, 1 e 2. Seguindo, vamos então para uma questão do Enem, questão 4. Estudante, chamar a atenção de vocês para que, né, em relação ao Enem, sempre faça essa chamada da importância que tem de vocês estarem realizando questões, revendo as provas do Enem, né, enquanto vocês estão ainda fazendo o primeiro, segundo ano. Terceiro ano, tudo que nós vamos trabalhar no currículo, geralmente é revisão do que foi ensinado primeiro e segundo ano e aprofundando mais, preparando vocês tanto para o exame, né, do ensino médio, que é o Enem, e para que vocês também possam dar continuidade aos estudos, né, ingressando, então, no ensino superior, no ensino técnico, enfim. Claro que tem muitos dos nossos alunos que pretendem ficar na sua comunidade, dar sequência ali nos trabalhos em que já faz com a sua família, certo? Mas o estudante que tem interesse em continuar estudando é importante, se você tem a oportunidade de sair aí da sua localidade, do seu município, para adquirir uma vaga, então você precisa fazer as provas do Enem. Por mais que você ainda não pense sobre isso, mas se tiver a oportunidade, faça as provas do Enem, porque já garante uma vaga, certo? Então é importante, estudante, você já ir fazendo, né, pensando nesse projeto de vida, já ir planejando fazer as provas do Enem, que ocorre todo final do terceiro ano, mês de outubro, novembro, por aí. Então é importante que você faça esse planejamento, estude com esse foco também, porque você fazendo a prova, tendo a oportunidade, você pode ingressar no curso, né? Curso técnico, curso superior, e depois voltar para a sua comunidade, ser professor aí na sua comunidade, ser um técnico, trabalhar em prol da sua comunidade, tudo bem? Então vamos lá, vamos para a leitura dessa questão, que é no estilo de concurso ou Enem, né? A peça Alto da Compadecida foi escrita por Ariano Suassuna, em 1955, e encenada pela primeira vez nos palcos em 1956. No final dos anos 1990, alcançou grande sucesso de crítica e público, quando ganhou uma versão para a TV em formato de uma minissérie, e posteriormente filme, como eu já falei para vocês. Esse texto, O Alto da Compadecida, já virou filme, né? Então, ganhou a versão de filme como minissérie em TV. A respeito do texto dramatúrgico que compõe o acervo no teatro brasileiro moderno e, em se considerando enredo aspectos técnicos, é correto afirmar que, a respeito do texto dramaturgo, é correto afirmar, inaugura o movimento armorial, criado por Suassuna, que tem entre seus principais objetivos a divulgação da arte popular nordestina, né, sobre o texto Alto da Compadecida. Contrapõe as figuras do palhaço e da compadecida, inova ao se constituir como o primeiro texto literário de caráter crítico social da realidade brasileira, ao focar as experiências dos nordestinos, pobres, humilhados e explorados pelos poderosos, e relegado a ingressar as carreiras de invisibilidade social, como
se percebe nos personagens Severino e João Grilo? Então, estudante, a resposta é letra D. Do ponto de vista técnico, o autor concebe o texto como uma representação dentro de outra representação. O palhaço faz o papel do corifeu, ao representar o autor e apresentar o enredo, orientando o público quanto ao que deve esperar do texto e os autores em como se desenvolver no palco picadeiro. É uma questão meio complexa, né? Mas precisa entender bem o texto do Alto da Compadecida, mas a resposta aqui, letra D. Vamos então para a última questão. Fale sobre o início do teatro realista no Brasil. Então, falamos também, né, do gênero teatro realista e romântico. Sobre o teatro realista, surge em uma época de grandes transformações no Brasil, com o fim da escravidão, a proclamação da República e a vinda de imigrantes para compor a classe trabalhadora. É um período, então, de industrialização, em que as cidades foram cada vez mais ampliando, com as pessoas vindo do campo e também com os imigrantes. Com caráter crítico, né? O teatro realista tem um caráter crítico. Os espetáculos abordavam política, economia, dilemas humanos. São considerados os principais dramaturgos realistas: Machado de Assis, José de Alencar, Joaquim Manuel e Arthur de Azevedo, entre outros, né? Deve ter outros também. Trouxe os principais aqui. Muito bem, estudante, foram essas as questões. Espero que vocês tenham gostado desse tema, tá? Sobre um pouquinho aí da história do teatro renascentista, o teatro moderno e contemporâneo. Tá? Trouxemos aí as características para que vocês possam diferenciar um do outro. Então, estudante, vamos continuar dando sequência aos estudos, já quase finalizando aí a nossa unidade 1. E, ao final, vocês vão fazer a avaliação. Obrigado pela atenção, aguardo vocês na próxima aula.